Meu nome é Hugo Giorgetti, eu faço filmes há muitos anos. Tantos anos que me permitiram conhecer Conrado Wessel pessoalmente, embora por alguns minutos, é verdade. Foi na porta da sua casa, na rua Lopes Oliveira da Barra Funda, onde eu fui acompanhando um amigo meu que, por sua vez, era inquilino do Conrado. Eu aproveitei o rápido intervalo de conversa deles para me situar. O que eu vi era uma casa que nada tinha de extraordinário, nada, sobretudo nada tinha de luxuosa. Era uma casa boa, confortável, eu diria, com uma entrada de carro que dava a impressão que não tinha entrado jamais um carro por ali. Ele mesmo era uma figura, num certo sentido, modesta, ao trajar, ao se manifestar, muito cordial e tal. E eu me perguntava que milionário era esse, pô? Essa pergunta ficou no meu horizonte por alguns dias, semanas talvez, depois desapareceu completamente, como desaparecem todas as coisas. Só que ele volta agora subitamente, quando eu sou chamado para dirigir um documentário sobre Conrado Wessel. E aparece um mundo, de novo, que eu pensava nunca mais revisitar, e onde eu estou agora, nesse momento, dentro dele, me perguntando, agora dirigindo o documentário, quem foi ou quem é Conrado Wessel. Como pesquisador na área de fotografia, eu já conhecia o nome Conrado Wessel desde os anos 70, quando eu comecei a me dedicar a pesquisar a história da fotografia no Brasil. E a primeira fonte foi exatamente o professor Boris Kossoi. Bom, eu procurei o Conrado Wessel, nos apresentamos, tal, falei que queria fazer uma entrevista com ele, que seria para o jornal, e também para o meu interesse como historiador da fotografia. Era um homem muito humilde, mesmo dele de paletó, colarinho aqui fechado, se não me engano, morando numa casinha humilde. Ele poderia estar morando no Jardim Europa. Na Rua Lopes de Oliveira. Se reconhece um pouco imigrantes, tá? como filhos de imigrantes, netos de imigrantes, tá? E nesse caldo de cultura, nasce na Argentina, vai para a Alemanha, vem para o Brasil. Tá? Então isso cria realmente um halo de fascinação bastante grande. Conrado Wessel iniciou seus estudos no Colégio Alemão Benjamin Constant nos primeiros anos do século XX, numa São Paulo em plena transformação. A transformação urbana do centro histórico de São Paulo, de saneamento, inclusive, de saúde pública, parques, etc., porque o Washington Luiz tinha pretensões, né, de alcançar a República, e ele precisava mostrar como que foi o governo dele aqui na cidade de São Paulo. Então, a fotografia era ali o documento mais certeiro para comprovar que realmente a cidade tinha se transformado, tinha se modernizado. A Bela Nicolina, mãe de Conrado e Jorge, conduzia a família ao lado do marido Guilherme Wessel. Guilherme Wessel, que tinha uma loja de artigos fotográficos. Portanto, no começo do século XX, ele vendia equipamentos e papéis. Então ele nasceu nesse ambiente. Era pequeno quando o pai dele começou essa empresa. Tudo foi bem, até que Jorge Wessel, 20 anos, sócio do pai, morre de tifo, doença hoje facilmente tratável. Dessa maneira, inesperada e dolorosa, Conrado Wessel entra no mundo da fotografia para ocupar o lugar do irmão mais velho. É preciso mencionar que nem Guilherme nem Conrado eram propriamente fotógrafos. Eram cientistas que, no silêncio dos laboratórios, pesquisavam as bases da complexa constituição da fotografia.
todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos 2 anos que ele ficou em Viena tinha um objetivo muito claro, que era fortalecer os laços com o pai e a mãe e também fortalecer a questão do negócio da família, né? Eu acho que isso fica claro como um imigrante que precisava consolidar a sua posição econômica dentro de um país estrangeiro. Os cursos que ele faz são muito concentrados nessa área de química, e química com material que sofria algum tipo de processo quando você se expõe à luz, né, principalmente os haletos de prata, né, sulfeto, brometo, iodeto. Então ele está ali pesquisando um produto possível para aquilo que no futuro vai ser o emulsionamento de um papel para gerar o papel fotográfico Wessel. Em 1913, Conrado Wessel volta e se inscreve na Escola Politécnica de São Paulo na qualidade de aluno ouvinte. Isto é, um aluno que não se interessava por todas as matérias, mas apenas por aquelas que pudessem auxiliá-lo na formulação de suas próprias ideias. Quando ele estabelece ali uma relação com essa linguagem, ele vê que não tem absolutamente nenhum produto nacional. Então os químicos são importados, o papel é importado, a câmera é importada, os filmes e os papéis fotográficos são importados. Ele fez o curso de engenharia química como ouvinte. Interessante. E aprendeu muitas coisas que ele queria saber e tal, mas ele visava uma aplicação prática, né? Daquilo que ele estava desenvolvendo. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 e só teve um vencedor, os Estados Unidos da América. A Europa tinha se destruído completamente e começava a nascer um novo mundo. A Kodak chegou ao Brasil em 1919, portanto, um ano depois do fim da guerra, e já se colocou imediatamente acima de todas as outras marcas. Para Conrado Wessel, também se iniciava uma nova era. Esse é o diploma que assegurou ao Conrado o reconhecimento do governo brasileiro pelo seu invento. Quando ele recebe a patente do papel e ele vê que a experiência é uma experiência vencedora, quer dizer, ele conseguiu produzir um papel fotográfico no Brasil, né, depois de passar por Viena, passar mais 4 anos na Escola Politécnica, no Laboratório de Química, testando materiais. Ele consegue finalmente fazer o papel fotográfico, mas ele não consegue comercializar o papel. Parque da Luz é um lugar muito lindo, muito... Eu conheci o fim do fim do fim. Eu morava na Rua Ribeiro de Lima, que faz frente para o parque. Ribeiro de Lima está aqui, o parque está aqui, quer dizer, ia margeando ela e desembocava na Avenida Tiradentes. E aqui era a Pinacoteca do Estado, Escola de Belas Artes, esse lado. Aqui era a Estação da Luz, aqui o Parque da Luz, aqui Ribeiro de Lima. Essa daqui era a Rua José Paulino, Bom Retiro, né? E essa região eu conhecia muito bem. E quando eu era garoto, minha mãe me colocou no parquinho. O parquinho eram os parques do Mário de Andrade, que tinha inventado essa convivência junto com a natureza, dos garotos e tal. E aquilo foi importante para mim pro resto da vida. A forma como ele introduziu o papel fotográfico na história dos fotógrafos, né, de uma forma geral da fotografia no Brasil, ele se movimentou muito. Então ele vem, quando ele termina, faz a caixinha, ele vem procurar os fotógrafos aqui no Jardim da Luz e tentar oferecer para que eles experimentassem. Só que tinha uma relutância muito grande, obviamente, porque os fotógrafos, quando acertam um papel, não quer trocar.
E foi o que aconteceu. Era produto de um empreendimento pioneiro na história da fotografia no Brasil e talvez na América Latina, talvez até isso. Porque ele aprendeu a desenvolver, a sensibilizar o papel, a torná-lo fotossensível e com uma determinada latitude de exposição absolutamente perfeita para ser usado por quem? Pelos fotógrafos lambe-lambe. A característica principal é o uso da câmera laboratório. É uma câmera de grande formato, né? Existe a câmera de grande formato que não tem o laboratório, essa tem. E a ideia era de entregar em poucos minutos, né? Então isso era a maior característica, você conseguir ir num lugar, fazer a foto e já levar. E ele supriu o mercado, né, dos lambe-lambe em São Paulo e em outras cidades do Brasil, com esse cartão Vessel que estava disponível no pequeno mercado daquela época. Aqui no Jardim da Luz eles chegam por volta de 1915, os primeiros, e chegou a ter de 30 a 50 fotógrafos. Para manter sua empresa aberta, Conrado realizava um penoso périplo de oferecer a brasileiros produtos feitos aqui no Brasil. Eu me lembro que ele disse que no começo os fotógrafos da lambe-lambe olhavam com uma certa desconfiança porque o que é bom é estrangeiro, é italiano, alemão, americano. Os papéis eram Agfa, Kodak e Gevaert. Eram 3 empresas internacionais muito fortes, muito poderosas, né? E que ele estava enfrentando ali um grupo de empresas que ele não tinha a menor condição de consolidar o seu projeto na venda do papel. Ele aí é ajudado por uma contingência histórica que é a Revolução de 24. Acaba fechando para São Paulo as importações, se via e se viu quanto São Paulo era dependente, né, do Rio, quanto exatamente o Rio, como capital federal, concentrava as atividades fundamentais. Tanto que a Revolução de 24, que acaba bloqueando as comunicações com São Paulo, determina, para o bem e para o mal, acontecimentos como este, do papel fotográfico do Vessel. São Paulo fica isolado, não chega esse material importado que os fotógrafos utilizavam, e aí eles começam a usar o papel Vessel. E aí ele vira realmente, eu digo que ele revolucionou esse cenário assim da fotografia lambe-lambe, porque os fotógrafos passam a só utilizar esse papel, não só em São Paulo, mas a gente tem dentro dessas coleções fotografias, por exemplo, de Pirapora, que é com papel Vessel. E aconteceu um fenômeno, ele falou, a turma estava muito contente com o papel dele. Não estava querendo saber de comprar papel importado dos gringos, porque estava satisfeito. O papel Vessel estava perfeito para eles. Então isso daí já é um incidente curioso, né, na história da fotografia. Eu conversei faz pouco tempo com o Taubaté, um fotógrafo de Aparecida, e agora ele me falou, ele está com acho que 83 anos, e ele falou, o papel Vessel era o melhor. Então era unânime, assim. Então, obviamente, mexeu com o mercado e aí a Kodak veio entender o que aconteceu. É o interesse que a Kodak, em função disso, começa a ter. Mas quem é esse cara? Quem é esse Conrado Vessel? Que papel é esse? Né? Ele começa a movimentar tanto que essas empresas estrangeiras vêm saber o que está acontecendo, por que não tem mais tanta venda desse papel, e aí eles chegam no Vessel. O resultado é que, depois da surpresa, as multinacionais se põem em ação para enfrentar o problema do papel Vessel. O senhor vende a sua empresa para nós? Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo e com o resultado. E com todos esses fotógrafos lambe-lambe, que são meus amigos, né? Eles inventam
Segundo, eu também me lembro que ele fizesse uma viagem, sabe para onde? Para tentar cooptar ele. Para Rochester. Então, vamos fazer negócio? Mas que negócio? O meu nome na caixa fotográfica com o nome, ao lado com o nome da Kodak. E com certeza foi a primeira vez na história, né? Eu acho que nem antes nem depois aconteceu um fenômeno desse. Eu falei, eu tenho um exemplar aqui, o senhor quer ver? Eu falei, exemplar do quê? Não, da caixa de papel com o meu nome. Aí eu quero ver. Aí ele me traz isso. Fico até arrepiado. Da mão dele, Kodak Vessel. E eu não acreditava no que eu estava vendo. Claro, com o famoso amarelo da Kodak, né? E o Kodak ainda com a mesma gráfica e o mesmo design. Eles, durante bastante tempo, amargaram, tiveram que engolir essa história do nome Vessel junto com Kodak, assim, na caixa de papel. E aí tentam entrar nesse acordo, né, numa sociedade, e ele se manteve durante esse período, junto Kodak e Vessel, e ele fazia questão de estar justamente para manter a qualidade desse papel. O que ele faz, né, de produzir o papel, vir, vender, e até os fotógrafos aceitarem e elegerem como o melhor papel diante de todas essas outras empresas, né, multinacionais, é incrível. Eu acho assim, a história fascinante. A Kodak pagou para ele seguramente uma fortuna. Com fortuna pessoal se consolidando, Conrado, a exemplo da maioria dos imigrantes bem-sucedidos, coloca o seu dinheiro em imóveis. Esse Conrado eu já não conhecia. Conheci ele lá atrás, quando ainda ele estava no obscurantismo. Depois de tanta ciência, tanta química e tanta solidão, aparece um outro ser, igualmente solitário, igualmente discreto, para partilhar a vida com Conrado. Ela tem origem alemã, depois ela vai para os Estados Unidos, pelo que eu entendo, ela se casa nos Estados Unidos, daí ela se divorcia, vem para o Brasil, e eu não sei como se estabelece essa relação entre a Frida e o Conrado Vessel. Eles atuam na comunidade alemã, vamos dizer assim, se é que existia ali uma comunidade alemã protestante que tinha os mesmos interesses na área da cultura, por exemplo, e eles se conhecem ali e estabelecem uma relação, eu diria até duradoura, mas não do ponto de vista legal, ela não se consolida, ela é uma companheira dele. Os Estados Unidos venceram também a Segunda Guerra Mundial, de maneira ainda mais contundente. As multinacionais americanas dominavam o Ocidente. No Brasil, elas estavam em toda parte. Nada resistia a elas. Em 1954, a Kodak resolveu comprar a patente de Conrado. E para isso lhe ofereceu uma soma que o transformava de um homem rico num homem muito rico. Conrado aceitou, até porque estava com mais de 60 anos. Até 54, a presença dele ainda é muito forte. Quando ele se desliga definitivamente desse processo, a partir de algum contrato que é contrato de venda definitiva para a Kodak, eu não sei se existe alguma cláusula nesse contrato que impede ele de se manifestar enquanto um produtor de papel fotográfico no Brasil, ou se ele simplesmente se afasta por livre e espontânea vontade. Também, em 1954, São Paulo completava 400 anos. E festejou como nunca se viu antes e nem depois. É como se ela estivesse também festejando um de seus filhos,
que no mesmo ano acabava uma longa aventura como sócio de uma das maiores multinacionais americanas. A incrível jornada de Conrado Wessel pelo mundo das grandes corporações tinha acabado. E quando acaba, quando se torna só Kodak, e não mais Kodak Wessel, eu acredito que a Kodak para de fabricar, mas aí muito mais porque também a própria tecnologia começa a avançar, começa a diminuir um pouco os fotógrafos lambe-lambes também, né? E o mesmo postal, porque o postal do Wessel não serviu só para os lambe-lambes, né? Muitos outros fotógrafos, casas de fotografia que faziam postais da cidade também utilizavam, você encontra isso. Sua vida posterior transcorre entre os seus imóveis pacificamente, cuidando deles. E nem ele jamais deu a mínima impressão de que ele é proprietário da área que hoje é o Shopping Higienópolis. Estou certo? É isso mesmo? Além de outras coisas. Então ele ganhou dinheiro na profissão. Ele ganhou dinheiro. E ganhou muito dinheiro, Rubens. Um único acontecimento vem quebrar a rotina de Conrado. Trata-se de um relato feito por ele mesmo, onde conhecidos seus tentam apropriar-se de seus bens, usando métodos do submundo e do crime. Porque ele era um homem solitário, apesar de ter uma companheira, e eu acho que houve aí um certo engendramento de algumas pessoas que detinham algumas informações sobre ele, sabendo que ele não tinha filho, sabendo que ele estava já com uma idade avançada, etc., e que era eventualmente possível você se apropriar daquilo que ele adquiriu ao longo da vida e que era realmente uma fortuna do ponto de vista de capital imobilizado. A coisa termina na polícia, sem aparente solução e sem consequências graves para ninguém. Em 1981, Conrado perde a companheira de meio século. Como sempre, Conrado não deixa seus sentimentos aparecerem. Recolhe-se para dentro de si mesmo e continua a vida. Depois da morte da Frida, ele continua a vida da mesma maneira que ele tocou a vida nos anos anteriores. Quer dizer, ele ficou quase 20 anos vivo depois da morte da Frida, e você não tem, também nessas quase 2 décadas, nenhum movimento que seja diferente dos movimentos das décadas anteriores. Quer dizer, não há viagens, não há grandes arroubos filosóficos, enfim, ele continua com a sua vida espartana no bairro, na mesma casa, né? Consumindo mais ou menos as mesmas coisas. Né? O que estaria Conrado pensando quando, sentado no seu alpendre, observava o mundo diante de si? Não sei porquê, mas acho que pensava na Kodak. Já se podiam ver as recentes rachaduras da Constituição do Colosso americano. O digital apontava no horizonte. Os dias da química estavam contados. No fim do turbulento século XX, Conrado e a Kodak davam sinais que o fim estava próximo e se preparavam para a luta final. Um homem que parecia viver só para si, só para ficar cada vez mais rico, aparece aos 97 anos num cartório com o seu testamento debaixo do braço. Com quem eu falava, ninguém jamais tinha ouvido falar do nome dele. Claro que postais Wessel, sim, mas a ligação dessa história toda e o homem que inventou tudo isso, zero. O apagamento da memória completo. Eu cheguei a entrar em contato também com a Kodak para ver se tinha alguma coisa durante essa pesquisa. E eles não tinham nada, não tinham um documento, nada falando sobre até essa sociedade, né, que foi um período longo com o Wessel, não encontrei. É um enigma, assim, né? Então é uma figura única. Uma figura única. Pelo que ele fez, onde ele fez, como ele fez. Conrado Wessel morreu em 1993. Ele tinha 102 anos de idade. A Kodak atravessou penosamente o século XX,
mas no começo do século XXI, mais precisamente em 2012, faliu estrepitosamente. Mas Conrado Wessel dava a impressão de ter se preparado durante toda a vida para algo que ele mesmo considerava estar acima e além da criação do seu papel fotográfico. Algo extremamente inusitado e incomum num país como o Brasil, que não tem absolutamente essa cultura, criar uma fundação que passe a gerir todo o patrimônio que ele constituiu em vida. Ele morreu em 93 e, pelo testamento, tinha uma determinação que a fundação passasse a funcionar 2 anos depois da morte dele. Que a fundação foi criada para apoiar entidades como o Corpo de Bombeiros, como o Hospital AC Camargo, a Fundação Antônio Prudente, a escola onde estudou Conrado Wessel, que é o Benjamin Constant, o Exército da Salvação, e uma instituição chamada Aldeias Infantis, que lá no Rio Grande do Sul começou, digamos, as atividades que nos envolveram no começo dos anos 2000, 2002, 2003, quando a Fundação instituiu a concessão do prêmio que está previsto no testamento do Conrado Wessel. Esse é o nosso entendimento também, quer dizer, o prêmio tem que ter um valor que mostre a importância que a Fundação dá para os premiados, quer dizer, e para a ciência, e para as artes, tá certo? Cultura. Então, os prêmios precisam ter valores relevantes. O prêmio foi adquirido importância também pelos nomes que foram premiados. Não é? Então, você tem uma galeria de nomes ilustres, conhecidos, não é? Quer dizer, na área de cinema, o Nelson Pereira dos Santos, na área de literatura e cultura, digamos, popular, mais amplamente, o Ariano Suassuna, a Fernanda Montenegro, na área de medicina, uma galeria de nomes, na área de ciências. Então, isso, e na área de fotografia, realmente nomes do topo de linha na área de fotografia. Procurei a vida de Conrado Wessel e encontrei a obra. Vi então que a biografia é a obra.